que é a parte mais importante, e provavelmente a maioria dos aras deixa tudo a desejar nesse sentido. Então, o cuidado com o neonato, eu acho que é parte importantíssima no contexto de criação, tá? Vamos começar então? Que eu tenho 2 horas e nós temos muito slide para passar. Então, eu trabalho com neonato, que seria com recém-nascido. Pode passar? Pode passar? Pode passar. Tá? Então, eu mudei esse contexto aqui em relação a ângulo, tá? Porque os livros, para mim, estão tudo errado. Tá? Então, o conceito de livro, para mim, quem é professor de universidade não tem nada contra. Mas nunca mediram o ângulo de casco de cavalo. Tá? Então, você pegar, os livros estão entre 45 a 50 graus. Tá? E eu acho que nós acabamos levantando ângulo dos recém-nascidos, ele dá mais de 50 graus no mínimo. Tá? Então, acho que esse conceito de você falar, o cavalo com 45 graus tem que andar, ele vai tocar a tropa com 45 graus. Tá? E 50 graus também vai tocar a tropa. Porque os cavalos, hoje nós temos 2 recordes nacionais de tambor, tá, no Brasil. Então nós trabalhamos com 10, 15 animais, num universo que vai 1.000, 2.000 animais, numa prova de tambor, entendeu? Então, o conceito do cavalo atleta é o cavalo competir sem dor. E o que fazem exatamente, acho que é o contrário nas provas, porque quando você achinela o cavalo, você está estourando ele. A vida útil de cavalo atleta, você vai abreviar no máximo de 1 a 2 anos, quando você achinela o cavalo, tá? Pode passar. Então, qual é os tendões e ligamentos que são mais comprometidos? É o flexor digital profundo, que é esse que insere na 3ª falange, e o superficial, que é o que insere na 2ª falange. Você tem joelho, né? Canela, boleto, 1ª, 2ª e 3ª falange. A 3ª falange está dentro do casco, tá? Que é o responsável. Depois vamos passar essa peça aqui, ó. Se vocês quiserem rodar, vocês rodam elas aqui, depois o pessoal acaba olhando isso daí. Então, a 3ª falange, que é o que está dentro do estojo córneo, ela vai estar pressionando, em determinada patologia, esse ossinho que chama navicular, tá? E esse navicular, você fala, o seu veterinário fala, mas seu cavalo está com doença navicular, né? Então, é esse ossinho que está sendo pressionado, que está dentro do estojo córneo, tá? Então, vamos falar depois de osteio de pedal, entendeu? Tudo relacionado a, muitas vezes, o ângulo de erro de ângulo de casqueamento, tá? Pode passar. Então, você tem os anteriores, né? Tá? O flexor profundo aqui, tá? O superficial, você tem um ligamento suspensório também. A gente fala em cheque ligamento, é um ligamento que ele é paralelo e ele insere no profundo aqui, tá? Que nós vamos falar futuramente. Dos posteriores, você tem o calcâneo aqui atrás, né? Você tem todos os ligamentos e os tendões aqui embaixo também, tá? Você tem essas 2 peças aqui, ó. Se vocês quiserem depois ver a anatomia desses membros, depois vocês observam mais. Porque como nós temos pouco tempo e muita coisa para falar, eu vou passar muito rápido por cima disso aí, tá bom? E nós temos uma apostila, na parte teórica, está na associação, quem quiser depois tirar xerox da apostila, vocês tiram na parte teórica, tá bom? Pode passar. Então, o que a gente comenta de casco chama simetria, tá? Então, você tem que ter simetria no casco em que você está trabalhando, tá? Traçar uma linha perpendicular e ela tem que cortar 90 graus em relação à coroa do casco. Pode passar. Então, o que nós estamos comentando, o ângulo do casco é o mesmo o ângulo do casco é o mesmo da quartela. Então, os 3 ossos aqui, ele tem que estar alinhado, tá? Senão ele pode estar quebrando para trás ou para frente, tá? Se ele estiver quebrando para frente, ele está chinelado. Se ele estiver quebrando para trás, ele está encastelado, tá? Então as 3 falanges têm que estar alinhadas para que você tenha um bom ângulo no casco. Porque muitas vezes o cara fala, mas se você deixar o cavalo achinelado ou encastelado, muitas vezes muda o andamento. Realmente muda, mas o que você está comprometendo o ligamento e os tendões é coisa absurda, né? Pode passar? Então, o que está aumentando? O achinelado acaba pressionando muito mais o osso, esse osso que chama navicular. O animal normal tem uma pressão normal e o cavalo mais encastelado, a pressão sobre o navicular é menor. Também a seta indica quanto mais achinelado, mais pressão sobre o navicular. Por isso que muitas vezes você tem uma patologia
aí, e muitas vezes é decorrente de um erro de ferrajamento, ou no próprio casqueamento, tá bom? Pode passar? Então você tem, porque muitas vezes o pessoal fala, mas o cavalo rompeu a sola, né? Então você tem todo o crescimento independente do casco, é pela a muralha, né? Você tem a linha branca, que seria o limite entre a parede e a sola, tá? Então você tem a linha branca, e muitas vezes a partir da linha branca, você tem o espessamento ou não, quando o animal sofre uma laminite, tá? Uma vez o animal tendo uma laminite, essa linha branca, não sei se está com a peça aí, a linha branca normalmente o animal normal tem de 1,5 a 2 milímetros, tá? No máximo. E quando você tem uma laminite, é esse caso aqui, ó, depois se vocês quiserem ver aqui, a terceira falange ela rotou e a linha branca chega a ficar com 1 centímetro mais. E o animal tem dor exatamente porque a terceira falange ela fica mais projetado para baixo e ela acaba sendo dor e o animal altera todo o crescimento do casco. Pode passar? Tá, olha como consegue a muralha e em relação à linha branca, são essas entranças aqui, ó. Então, conforme tem a laminite, é o que nós estamos comentando, você tem uma hipóxia de circulação, diminui a circulação no casco, e isso faz com que haja um descolamento dessas lâminas aqui, que nós estamos comentando naquela hora de laminite, tá? Pode passar. Olha só como que é muito delicado a parte de circulação, tá? Se você tiver uma avulsão por arrancamento do casco, muitas vezes, se você conseguir proteger toda essa estrutura, começa a crescer todo o estojo córneo a partir da coroa do casco, e depois a ranilha cresce, a sola cresce, cada um tem um crescimento independente, tá? Então muitas vezes você tiver uma lesão na sola, o pessoal fica preocupado que muitas vezes não vai crescer. Então ela cresce porque ela tem um crescimento independente na muralha, porque muitas vezes o casco começa a crescer, a parede começa a crescer a partir daqui, tá? Da coroa do casco. Mas o córion da lâmina, da linha branca, da sola e da ranilha, cada um tem um crescimento independente, tá? Pode passar. Então aqui são as várias espécies, tá? Tem o bovino, o equino aqui, tá? Só para exemplificar. Acho que tem o suíno aqui no meio, tá? Pode passar? Bom, isso aqui eu quero exemplificar o seguinte. Quando você pega um tubo de PVC com recém-nascido, ele tem mais ou menos uns 5 centímetros, então duas polegadas. Você pega um animal adulto, deve ter uns 10 a 12. O campolino tem um casco um pouquinho maior, né? O estojo córneo é maior. Então, na média, você tem uns 10 a 12 centímetros de área, tá? Isso faz com que, se eu pegar um copo desse e colocar a tampa, isso aqui, ó. Tá? E se eu colocar a caneta, o cabo da caneta aqui, olha como ele torce. Então, proporcionalmente, um casco menor, que seria um potrinho recém-nascido, e um animal adulto, a proporção de desbalanceamento, se você tem meio centímetro, que corresponde quase à caneta, olha quanto ele desvia, tá? E se você tem 2 milímetros num potrinho recém-nascido, ele praticamente quase tem o mesmo desvio em relação ao animal adulto, tá? Então, proporcionalmente, 2, 3 milímetros, é o que eu falo para todo mundo, com 2, 3 milímetros eu corrijo o animal, com 2, 3 milímetros você entorta, continua torto o animal. Então, o desbalanceamento do casco em relação ao recém-nascido é muito sério, tá? E o grande problema que eu sempre falo com o pessoal chama manejo no aras, que ele bateu bastante em cima de manejo, tá? E o problema mais sério chama-se alvenaria, né? O manejo com recém-nascido em piso de concreto, ele é complicado, porque se você casqueá-lo hoje e continuar ele no manejo errado, daqui 10, 15 dias ele está do mesmo jeito, tá? Então, eu acho que esse piso de borracha, esse negócio de transporte que você tinha comentado em relação a manejo, é muito importante no neonato, tá? Pode passar? O voo do membro que nós estamos discutindo, pode passar? Então você tem o animal normal que deveria tirar o membro praticamente para frente reto, tá? Você tem o valgus, que seria o joelho para dentro, ele tem esse movimento para fora, tá? E o periquito, que é o cambota, que é o joelho para fora, entendeu? Então esse tipo de voo é decorrente à alteração que ele tem no membro, tá?
E muitas vezes na prova de marcha e no próprio deslocamento, onde mais em pista, você vê esses voos, eu considero como um movimento parasita do membro, tá? Esse movimento parasita acentua, quanto mais desvio eles tiverem, mais feio o movimento do membro, tá? Tanto anterior como posterior. E a gente vai falar que tem uns problemas que são genéticos, inerentes à linhagem que você cria, tá? Pode passar? Então, que estava comentando do achinelado, já comentaram nas palestras anteriores, né? O erro de ângulo, muitas vezes você deixa o casco mais comprido, tá? O ângulo correto, você tem o casco mais curto e mais em pé, tá? E aqui você considera que o membro anterior, tá? Ele é mais redondo, porque recebe uma pressão maior e tem um estojo córneo um pouquinho maior que o posterior. E o posterior, ele é mais comprido um pouquinho, tá? Para sofrer a pressão de tração, tá? Pode passar? Esse olho é exatamente para o que eu sempre falo, pessoal. O grande problema do casco é você aprender a ter um olho clínico para você diagnosticar os problemas no aprumo, tá? Então, faz com que vocês tenham que treinar seu olho. Eu estava comentando com o pessoal ali agora, falou, quantos ferreiros puxam um cavalo para você examinar se ele está abrindo ou está fechando? Nenhum ferreiro. Do jeito que ele amarra numa argola ali, ele tira a ferradura e sai com ele ferrado do outro lado, não é verdade? Então, eu acho que daí você não vai saber se o animal está pisando em 2 tempos, um membro ou não, tá? O ângulo, é o que nós estávamos discutindo, o ângulo, muitas vezes vai depender do ângulo que o animal tem a paleta. Quanto mais em pé a paleta, mais fincado é o animal, tá? E quanto mais uma paleta inclinada, maior o ângulo de inclinação do membro também. Então, o ângulo da paleta e o ângulo do casco, o ângulo da quartela e o ângulo da paleta correspondem ao mesmo. Então, isso faz com que o animal que é fincado demais, ele não consegue, você não vai conseguir mudar o ângulo achinelando no cavalo, tá? Esse é um grande erro da maioria dos ferreiros, exatamente, porque ele não consegue mudar o ângulo. O ângulo já é geneticamente dele, não é o que você vai mudar o ângulo, tá? Pode passar? Então, as condutas errôneas na parte de aprumo, pode passar? Então, o que eu estava comentando, você tem um animal, eu acho que está atrapalhando aqui, né? Essa peça. Acho que pode tirar já. Quem quiser ver depois a peça, você tira. O que nós estávamos comentando aqui, um foi casqueado, outro não, entendeu? Então esse membro está com a quartela mais em pé e o outro já está mais achinelado, tá? Então, o pessoal tem eu acho uma ideia totalmente errada do que é um casco bem aprumado. Que ele está tão acostumado a ver o casco achinelado, quando você coloca ele no ângulo, você fala, o cavalo está encastelado, né? Então, acho que é um erro de conduta, chama-se olho clínico em relação a olhar o casco. Pode passar? Então, qualquer sofrimento que o cavalo sofre, ou no treinamento, ou um erro de alimentação, um animal tem uma cólica, eles começam a formar esse suco. Então, você vê a saúde do animal em toda a muralha do casco. Você vê um animal saudável de tudo, ele tem o casco totalmente liso. Quando você sofre um estrangulamento em todo o estojo córneo, é sinal de que esse animal sofreu um estresse. Então, muitas vezes o cavalo está ferrado, ele ferra, o cavalo sente o cavalo, né? Então, aquele mês ele forma um elo em todo o estojo córneo, e aí você vai ter, ele vai crescer 1 centímetro por mês, o casco, tá? Então, conforme um mês passa, você vê que ele forma um elo em todo o estojo córneo, tá? Pode passar? Então, qualquer estresse que você promove, tá? Isso eu estou mostrando, exemplificando aqui, ó, você está vendo aqui, ó, você tem um desgaste da muralha. Então, a muralha ficou mais fina aqui, tá? E aqui tem um desgaste por dentro aqui. Então, toda vez que o animal vai deitar e levantar numa baia, ele tende a escorregar um membro e vai grosando naturalmente o casco. Isso vai fazer com que os animais que são novos e que não são ferrados dentro da baia de concreto, muitas vezes ele começa a ficar com a pinça mais comprida do lado externo, do lado de fora, e começa a fechar o jarrete. Nós trabalhamos um pouco com campolino, e acho que tem muito campolino com jarrete em X, jarrete fechado, tá? Então, o manejo com baia, o manejo com casqueamento, acho que nós temos que rever esse conceito, começar a casquear mais cedo, trabalhar, porque as linhas epifisárias, depois nós vamos mostrar as linhas epifisárias, ele se calcifica no potro
antes de 1 ano de idade, do boleto para baixo, dessa articulação para baixo, ela calcifica com menos de 1 ano. Então, quando você tem alteração de aprumo em recém-nascido, nós temos que trabalhar muito mais precoce a parte de casco para que você tenha, no animal adulto, não seja aleijado, ou é muito para fora ou ele é periquito para dentro, tá? Então, o manejo com o recém-nascido, no sentido de você nivelar o casco, muitas vezes você não está corrigindo, você está desbalanceando para você nivelá-lo, e o conceito que todo mundo tem de casqueamento é o contrário para mim, porque todo mundo acha que você vai cortar de um lado e vai desbalancear ele para corrigir o aprumo, é o contrário. Ele tem excesso daquele lado, e eu vou tirá-lo o excesso e praticamente quase nivelar. Esse é o conceito que todo mundo, eu acho que todo mundo tem um conceito errado do que é casqueamento. Tá? O pessoal falou, mas você começa a casquear depois das mamas. Não, é erradíssimo. Por que você coloca na baia, muitas vezes o cara fala, vamos treinar o potrinho com 7, 8 meses, ele tem que estar na pista, não é verdade? Então, dos 3, 4 meses, ele começa, a parte de doma, o cabresteamento, ele começa mais cedo. E todo manejo que você faz de cabresteamento, amarrar a argola, lavar o bicho, esse é um estresse para o animal. E muitas vezes você não casqueia. Então, muitas vezes você vai ver um potrinho que está totalmente desbalanceado com 6, 7 meses, muitas vezes não casqueou nenhuma vez. Então, com 40, 60, 90 dias, os animais têm que ser casqueados pela primeira vez. Tá? Pode passar. Olha aí, ó. Então, o que fazem na maioria do pessoal? Mete a grossa na muralha e arranca toda, não é isso? Ou não? Então, esse é o grande erro, porque a sola é o que vai receber todo o impacto desse animal. E muitas vezes, se ele tirar muito no casco, esse animal não vai apoiar com a muralha, com a parede, ele vai apoiar com a sola. E se ele cortar muito no casco, esse animal não anda. Tá? Então, no estojo córneo, o casco, a muralha foi feita para apoiar no solo, não a sola. Tá? Pode passar? Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, esse animal foi tirado o talão dos cascos, tá? Para que você fazer com que a quartela, muitas vezes, aumentasse o ângulo aqui, na verdade? Aumentasse o ângulo aqui, para que ele viesse na posição melhor. Não é. Então, tem linhagens de cavalos, daqui é um manga larga, tem linhagem que cresce mais a parte óssea que a tendínea. Então, muitas vezes, os caras superalimentam um animal, e eles vão crescer mais a estrutura do que a outra, e muitas vezes ele vai ficar mais fincado, tá? Isso tem que tomar muito cuidado, tá? Porque se você for ver a muralha desse casco aqui, ele já começa a formar uma saia, ele começa a formar uma saia, não está reta a muralha, o outro do lado oposto está mais reta, tá vendo? Então, ele não está apoiando o talão, foi tirada toda a parte do talão para que ele achinelasse, tá? E não consegue. Pode passar? Pode passar? Então, o que nós estávamos comentando, se você tem um animal que tem um aprumo correto, a linha da garupa, né? Se você traçar uma linha, tá? Por trás do jarrete aqui, ela tem que cortar a garupa. Se você traçar uma linha aqui, ela tem que praticamente no meio da paleta, tá? Então, o animal que é bem aprumado, o jarrete, tá? Ele tem que estar praticamente paralelo à linha da garupa, tá? Se ele tiver um pouquinho para frente, ele está um pouquinho sobreside posterior esse animal, tá? Pode passar. Então, se você for ver de frente, um membro posterior que está bem alinhado, ele tem que estar da ponta do isquio aqui, ele tem que cortar no meio aqui, e se você traçar uma linha da ponta do úbero aqui, ele tem que cortar praticamente o casco anterior no meio também, tá? Então, um animal bem aprumado, ele tem que estar praticamente quase... Você vê a mão, você não vê o pé. Você vê o pé, você não vê as mãos, tá? Então, ele está bem coberto. Está abrindo um pouquinho a ponta da pinça ali. Ou não? Não, mas está abrindo um pouquinho. Se você for ver uns 5 graus, tá? Mas se você for ver um animal bem aprumado, você vê o posterior, você não vê os anteriores. Hã? Hã? Eu acho que ele tinha que fechar um pouquinho mais o jarrete e abrir um pouquinho as pinças para fora. Isso é o meu pensamento. Tá. Mas aí o que acontece? Todos os cavalos, praticamente os campolinos, estão jarrete fechado. Então você está condicionado o cavalo que o jarrete tem que estar fechado, não é isso? E o correto é você ter o jarrete alinhado. Porque senão você tem um movimento parasita depois que não estiver em andamento. Pode passar? Pode passar?
Tá? Hoje a gente estava comentando de ângulo, né? Esse animal tem uma quartela muito em pé, entendeu? Então, muitas vezes, o ângulo do casco, você vai mudar, vão achinelar demais e vão tentar fazer com que você consiga corrigir o ângulo da quartela. Você não vai conseguir corrigir. Então, eu acho que o conceito de quartela fincada, nós temos que rever o conceito lá no acasalamento, tá? E acho que isso que é a parte importantíssima de um cavalo atleta, tá? Porque quanto mais fincado for, o movimento do ângulo do casco, ele vai ser isso aqui, ó. Quanto mais fincado for, ele tem a saída do membro é mais rasteiro, tá? E faz com que mais na frente ele eleva um pouquinho para depois aterrissar. E do achinelado é o contrário, ele tem que elevar no início para depois ele aterrissar, entendeu? E o correto seria o que nós estávamos comentando, o ângulo normal você tem esse tipo de parábola, correto, tá? Se você quiser alterar um pouquinho o centro de saída do membro, é quando o rapaz me contou, por que o cavalo se toca, se alcança? Exatamente porque o condicionamento talvez é a parte importante, que muitas vezes o cavalo começa a tocar porque ele começa a cansar e não consegue elevar o membro, tá? Então a parte de condicionamento é importante e muitas vezes só o ato de você rolar a pinça do membro anterior e atrasar a ferradura dos pés, você faz com que esse animal diminui esse movimento de estar se tocando, tá? Com o pé na mão, tá? Mas normalmente o cavalo atleta, se ele estiver bem condicionado, a ideia é não se tocar. Talvez ele se toca na curva, porque você diminui o ângulo do membro na curva, né? Mas na reta a ideia não é se tocar, tá? Pode passar? Então, como observar, tá? Então a gente tem esse conceito de aprender a observar o membro, porque muitas vezes tem o pessoal que pega um talão de um casco e fica empurrando, tá? Para que você consiga olhar. Então, o correto é olhar o casco em liberdade, para que você não está interferindo no membro, tá? E olhar de uma visão por cima, tá? Panorâmica, para que você consiga observar o membro. Pode passar? Olha a simetria, tá? Vê simetria, se você vê paralelismo da coroa até a ponta do talão e coroa até a ponta do talão. E o membro está cortando no meio, um casco bem simétrico, tá? E seria um animal que está bem balanceado em relação ao casco. Pode passar? Então a visão por cima é a visão a partir do jarrete, tá? Se você corta a ponta do isquio, tá? E desce cortando o jarrete no meio, para você olhar por trás, você olhando por cima do jarrete, tá? E você corta o membro no meio e você vê a simetria dos dois lados, tá? Isso faz com que você veja se o casco está bem balanceado ou não, tá? Porque muitas vezes você levanta o membro do animal, a gente que é ferreiro e as pessoas que são ferreiros são destros, ele tem uma habilidade maior em uma mão do que a outra. Isso faz com que, no momento que ele está grosando o casco, ele tira mais de um lado do que o outro, tá? Então, o que é nivelar o casco? É você deixar os dois talões praticamente balanceados, tá? Para o mesmo tamanho. Se você quiser corrigir um determinado desvio, se você tem jarrete fechado demais, então eu falo, pessoal, vamos desbalancear 2, no máximo 3 milímetros num determinado lado, tá? Isso para tentar voltar o jarrete, tá? Isso em animal em crescimento, tá? Pode passar? Então, o que nós estamos comentando, olha aqui, ó. Então, você olha por cima, a visão panorâmica dos talões, tá? Ele tem que ser simétrico, tá? Pode passar? Então, ele tem que estar na perpendicular, né? O membro tem que estar numa perpendicular, tá? E você olhar de cima do jarrete. Pode passar? Então, a atividade que você vai ter, independente da atividade, o cavalo tem que estar bem casqueado e no ângulo talvez correto, tá? Senão você acaba estourando os animais. Pode passar outra, tá? Então, é tambor, é baliza, ou é marcha, entendeu? O hipismo. Independente da atividade, é o que eu estou comentando. Então o animal tem que estar correto, tem que estar reto, né? Então a pruma tem que estar o mais perfeito possível, tá? Pode passar? Como abordar um potro recém-nascido, tá? Então a gente tem brigado o seguinte, porque tem peão que pega no pescoço dele, sai abraçado com o potro e sai pulando, vai 100, 200 metros, não é verdade? O que você tem que fazer com o recém-nascido? Você tem que desequilibrar o centro de gravidade do bicho. Você segura no pescoço e empurra a ponta da anca, do ilho. Você desequilibrando ele com 30 segundos, 1 minuto, você faz com que esse recém-nascido acaba aceitando o seu tipo de trabalho. Porque muitas vezes tem pessoal que vai
um potro com 6, 8 meses, ele pega um laço, laça até enforcar. Quando ele cai, o pessoal vai lá em cima e segura, não é verdade? Então, qual que é a ideia do animal? É fuga, não é verdade? Você é um predador, e a ideia é você ser amigo dele. Então você tem que fazer com que o menor estresse possível, para que você tenha a confiança dele. Eu praticamente, o que eu falo, pessoal, o potro que 4 a 6 meses que você nunca pegou, você casqueia ele sem tirar da sua mão. Pode passar? Outro erro de manejo na maioria de todo mundo é isso aqui, ó, tá? Quando você pega um recém-nascido para casquear, o cara fala, mas o potrinho vai subir, não é verdade? Por que sobe? Porque você está dando uma chave de braço no joelho dele, tá? Então você está vendo que o joelho dele está torcido. Então o que acontece? Toda vez que você for abordar um recém-nascido, as pessoas têm 1,70 m, 1,80 m no mínimo hoje, tá? Então quanto mais baixo o potrinho, menor o ângulo de inclinação que você tem no membro, para que você não sofra uma chave de braço. Isso faz com que o animal vai ter que subir, tá? Pode passar? Então você tem que entrar debaixo dele. Quando você entra debaixo do animal, faz com que o joelho dele torne-se na posição que não tenha dor. Se você promover uma chave de braço dele, com certeza ele vai pular para cima. É o que todo mundo sabe fazer, não é verdade? Então do posterior é muito mais tranquilo de se pegar, porque você consegue talvez só deslocar ele um pouquinho lateralmente, você talvez desequilibre um pouquinho ele, mas não que você consiga torcer o jarrete. Você não consegue torcer o jarrete não, que você está pegando no posterior. Mas o membro anterior, você pode ter certeza que os potrinhos dão muito trabalho para você casqueá-la, exatamente por causa disso. Não é por outra coisa, tá? Ele tem dor, ele vai tirar da sua mão, com certeza, tá? Então, quanto mais baixo o animal, tem que tomar mais cuidado, e esse é o trabalho com o manejo correto com o recém-nascido. Tem o pessoal que pega na cauda, dobra ele, né? Para que ele não pule ou coisa, e muitas vezes quem está errado é a gente mesmo torcendo o joelho lá, dando uma chave de braço no animal, não é verdade? Então o que eu falo, pessoal, o grande problema de como abordar um recém-nascido, não é verdade? Essa é uma das coisas que o pessoal, eu tive no Aras, que a primeira vez que eu fui lá, o pessoal com os potrinhos de 4 a 6 meses, ele estava com um pito, para colocar no potrinho. Eu falei, não, por que isso aí? Não, vamos colocar nos potrinhos, porque o potrinho voa para cima. Eu falei, então vamos demorar de 10 a 15 minutos para pegar o primeiro animal, para que vocês aprendam como abordar um recém-nascido. Experimenta colocar um pito no seu beiço para ver se é gostoso. Não é. Então por que o animal é obrigado a... Não é verdade? Então eu sempre falo, pessoal, o recíproco é igual. Então se você pegar um pito e apertar no seu beiço, vamos ver se é gostoso. Não é. E o animal torna-se mais violento a partir do momento que você coloca um pito no beiço dele. Por quê? Porque ele sente dor e a pancada que ele vai dar é muito mais violenta. Então, o estresse é decorrente ao erro de manejo, nós estamos errando, tá? Então a comunidade é para a gente, né? Vê um gordão lá e o nego vai lá, em vez de ele entrar debaixo do animal, ele não consegue flexionar o joelho, ele torce o joelho do animal. Aí o animal pula para cima e vai dar uma porrada na cabeça do potro, porque o potro quer mal, né? Então nós estamos errando, tá? Pode passar? Pode passar? Bom, nós vamos falar em desvios angulares agora. Pode passar? Então, o manejo com recém-nascido é uma condição importante, tá? Então você vê um recém-nascido, muitas vezes você tem, fisiologicamente, até 1 mês ou 2 meses, os animais ficam sem, muitas vezes, apoiar 100% do casco, tá? Pode passar? Bom, então, o que é o valgus, tá? O valgus é os desvios dos raios ósseos medialmente, ele deveria estar com um membro aqui, tá? Olha aqui. Então, o raio ósseo está para dentro, então ele está com desvios nos raios ósseos, tá? E, muitas vezes, você tem uma associação do desvio na articulação do boleto, tá? Então, eu falo, pessoal, quanto mais baixo o desvio, mais grave é o problema, tá? Então, se você tiver um problema no boleto e o casco, você tem que corrigir essa articulação primeiro do que essa, tá? Pode passar? Então, do valgus, você pode usar tanto uma resina, tá? Na parte interna, ou desbalancear naturalmente, pinça ao talão por fora, tá? Então nós temos aqui, ó, na anatomia, pinça, quarto e talão, tá? Pode ser externo ou interno. Então pinça o talão por fora, nós estamos tirando por fora desse membro aqui. Então ele tem excesso desse lado, tá? Pode passar? Então se você for ver
esse membro aqui está correto, e esse aqui no raio-x não dá para ver se é a linha direita, mas ela está cruzando aqui, ó, tá? Então você tem o osso da canela aqui, tá? E você tem o joelho aqui. Então, isso daqui chama-se linha de crescimento, pessoal. Então, a partir daqui que o osso cresce, tá? Então, se você for ver, fala, o animal está fraturado, não é fratura. E se for ver o joelho, tem duas linhas de ossos aqui no joelho, tá? Pode passar. Então, você tem o joelho varus, tá? Agora, o desvio do raio ósseo para fora. Então, se você for ver o membro aqui, ó, tá? Então, o joelho está projetado para fora já, tá? Então, isso faz com que, no recém-nascido, você consegue trabalhá-lo e fazer com que esse animal não aleje, tá? Nós temos linhagem dentro do quarto de milha de corrida, chama-se Apollo VM, tá? Todos os filhos dele, pelo menos 50% deles dão esse desvio. Então, a partir de 1 mês de vida, 2 meses de vida, nós vamos estar trabalhando ele para que você não abra esse joelho. Porque a partir do momento que se calcificou com 22 a 24 meses, esse joelho não vai voltar mais, tá? Então, você vai nivelando depois daí, entendeu? Então, isso faz com que haja um desgaste na parte externa do casco, tá? Porque o joelho dele está desbalanceado e você vai desgastando ele daqui. Se você deixar ele com 6, 8 meses para casqueá-lo pela primeira vez, ele termina de entortar, porque você tem pelo menos 5 a 7 milímetros a mais daquele determinado lado, principalmente do lado interno aqui, tá? Pode passar? Então, você tem varos de boleto, que seria essa articulação aqui. Olha só, se você traçar uma linha média no meio da canela dele, você vai ver que o centro de gravidade dele deveria estar aqui. Então, o meio da ranilha deveria estar aqui, tá? Então, você tem um desvio angular de boleto já, tá? Pode passar? Olha só o que é a correção, né? A correção do animal, que é varos, que é o joelho para fora, nós desbalanceamos de pinça ao talão por dentro. Eu não vou desbalancear até o meio da pinça, tá? Eu tenho que deslocar da ponta do talão ao ápice da ranilha aqui, e ela, no momento que ela chegar na muralha, na pinça, eu desbalanceio daí para o talão, tá? Pode passar? Então você tem, no raio-x, se você tiver um animal que tem o joelho para dentro, tá? Você, quanto mais a linha que cruza aqui, tá? For mais para cima, tá? Quanto mais para cima for, maior prognóstico, tá? Porque ele está na linha epifisária aqui, tá? Se você muitas vezes tiver um problema a nível de joelho, você pode ter o esmagamento dessa linha do carpo, do joelho, tá? Então, quanto mais cranial, mais para cima for esse cruzamento dessa linha, você tem um estresse menor na articulação, e aí você tem um resultado melhor, tá? Antigamente, se fazia transecção de periósteo, pode passar, depois vamos passar. Se fazia transecção de periósteo com T invertido, tá? Então seria uma cirurgia nesse sentido aqui, você traçaria para cima da linha do crescimento do joelho, tá? Você traçaria um T invertido e faria uma cirurgia em T invertido. Você reativaria o periósteo para que ele crescesse mais rápido desse lado, tá? Mas na época da crise do equino, em 97, acho que até o 2000, que teve uma fase bem crítica até 2000 e pouco, o pessoal falou, não vão levar para fazer cirurgia nenhuma, né? Então eu falei, então vamos só casqueá-lo, tá? Então o ato de você estar casqueando periodicamente, de 30 em 30 dias, você faz com que esses tipos de desvios, eles voltem para 80%, 100%, tá? Então, quando você trabalhar precocemente e usar os cascos, você reverte praticamente 80% ou 100% dos problemas, tá? Pode passar? Aí seria outro tipo de cirurgia. Eu acho que essas cirurgias são muito mais agressivas, porque você tem, ou você coloca o parafuso, ou você coloca o grampo. Você coloca o grampo na articulação, na linha de crescimento, e o problema disso daí é que você daqui, quando o animal melhorar 70%, 80%, você tem que ir lá fazer outra cirurgia, para tirar o parafuso, ou o grampo, tá? Então você tem que fazer 2 cirurgias aí, no caso. Tá? Então esse é o inconveniente do pessoal fazer cirurgia com grampo. Pode passar? Então, a transecção perióstica você corta em
no membro do animal uns 3 ou 4 centímetros no máximo, 2, 3 pontinhos, 4 pontinhos, rapidinho se faz. É o que eu estou comentando. Hoje, praticamente, eu não faço mais isso aí em relação aos potrinhos recém-nascidos. Trabalho com casqueamento mais periódico. Os potrinhos que necessitam mais, a cada 15, 20 dias, você pode até grosar uma vez, tá? Pode passar? Bom, agora nós vamos estar mexendo com o membro posterior, tá? Seria o valgo jarrete em X, tá? Então, se você for ver o jarrete, esse jarrete está fechado em relação ao membro, tá? Você traçar uma linha da ponta do isquio aqui, ó, ele está cortando e está medialmente, está para dentro, tá? Dos dois lados. Então, isso faz fazer com que ele tenha um excesso de casco pelo lado de fora. Pode passar? Tá vendo? Ó? Então, você tem o membro posterior, tá? Eu tirei esse raio, essa foto aqui de debaixo do animal. Se vocês forem observar, olha, consegue observar o comprimento do casco da parte externa aqui, até a coroa, né? Se eu traçar uns 3 a 4 centímetros do meio do casco e traçar lateralmente e medialmente, você vai ver que essa coroa do casco na parte interna está menor. Ou não consegue ver isso? Consegue, não consegue? Então você tem excesso de casco pelo lado externo, tá? Então você vai fazer com que essa coroa vai subir, porque tem excesso de casco desse lado de fora, tá? Por que jarrete fecha? Exatamente o que nós estávamos mostrando aqui. Se você tem 3 a 5 milímetros de excesso, ele vai ter que empurrar a coroa para cima, porque ele vai ter que apoiar o casco inteiro no chão, tá? Pode passar? Então a correção, olha só, esse raio-x, tá? Se você for ver uma linha média, deveria estar com o jarrete aqui, ó, né? Então, você tem uma compressão muito grande em relação ao jarrete, e ele fechando faz com que essa linha epifisária aqui, ó, ela cresça de uma maneira irregular, tá? Se você for corrigindo embaixo, com certeza esse jarrete deve abrir e a calcificação se dê de uma maneira mais correta. Por isso que a idade que você intervir no recém-nascido é muito importante quando você começa a trabalhar com neonato, porque os desvios melhora muito rápido, porque a parte de linha epifisária, principalmente do boleto para baixo, ela calcifica com menos de 1 ano. E a articulação do jarrete e do joelho, ela vai consolidar com 2 anos de idade. Então o pessoal que fala, o jarrete em X não se corrige, é erradíssimo, porque não se corrige porque nunca fizeram casco. E uma coisa que é importante, é que você, como tem um fundo genético de uma determinada linhagem, vocês têm que tomar muito mais cuidado com isso aí, porque o erro de acasalamento, porque o pessoal fala o seguinte, mas você que é casqueador, você tem que corrigir o animal. Eu falei, negativo, porque vocês estão errando, sabe aonde? No início da concepção, que seria o acasalamento errado lá, entendeu? Não vem culpar a gente que está casqueando errado, porque a culpa é sua, porque você não corrige o membro. Não é errado, porque o acasalamento e o manejo sendo errado, você vai fazer com que você acentua os problemas e talvez a necessidade de fazer o trabalho com o recém-nascido é muito maior. Pode passar? Então, quando você tem um jarrete em X, tá? Você vai tirar da pinça ao talão por fora, tá? Então, você vai ter que desbalancear os talões, no caso, quando você tem alteração da estrutura óssea, tá? Ou fechando ou abrindo, eu vou desbalancear o talão, tá? De 1 a 2 milímetros. É pouco, tá? Porque muitas vezes ele está com 4 ou 5 milímetros de excesso, você vai tirar e vai desbalancear de 1 a 2 milímetros, tá? Pode passar? Não, está comentando, ó, tá? Se você for ver aqui, você pode tirar não essa quantidade, muitas vezes talvez um pouco menos, de 3 a 5 milímetros num determinado lado. E muitas vezes você não tira de talão a talão, esse é o grande erro de todo mundo, que acha que os caras vão tirar de talão a talão e você está corrigindo o cavalo, não está corrigindo, ou pelo menos nivelando um casco, tá? Porque todo mundo, é o que nós estamos comentando, o conceito de podologia em relação ao casqueamento, eu acho que é um conceito muito errado, porque todo mundo tem um compasso, não tem? Mede o comprimento dos 2 talões, mas se a pinça estiver abrindo, você está corrigindo o quê? Nada, não está corrigindo nada. E o que eu falo, pessoal, o equino, no momento que ele estiver aterrissando no solo, ele tem que apoiar num tempo só. Se ele estiver apoiando em 2 tempos, está errado. Então, o apoio no membro, num piso reto e nivelado, você andar o animal 10 a 15 metros, você vai ver onde ele vai interferir primeiro. O momento que ele apoia do solo, apoia no solo, ou lado externo ou lado interno,
esse é o lado que você muitas vezes tem que estar interferindo, tá? Então, o que é nivelar casco? É fazer com que, no momento que ele aterriza no solo, ele aterriza um tempo só. Isso você está nivelando o casco, tá? Pode passar? Bom, varos também, tá? Varos de boleto. Então, você tem o desvio angular do boleto. Se você for ver esse membro aqui, essa articulação do boleto para baixo, ele está fechando, não está? Então, você tem o desvio do boleto para baixo, tá? Então, você vai fazer com que esse problema, muitas vezes, é genético, tá? Eu já vi dentro do quarto de milha, que a gente trabalha até bastante quarto de milha, a linhagem dos Corona Cartel dão esse tipo de desvio, você acredita? 2 galerões diferentes com os filhos com o mesmo problema, tá? Pode passar? Então, no caso, na correção, você pode tirar por dentro, ou você colocar a resina para o lado de fora, aumentando a área de apoio lateralmente, tá? Com a ferradura você coloca do lado oposto, o casqueamento você tira do lado interno, no caso, tá? Pode passar? Então é isso aqui, ó, né? Se você for ver esse raio-x aqui, ó, esse membro está correto, esse membro tem um desvio aqui, tá? Tá? Então, se você for ver a linha média, deveria estar aqui, ó, e aqui está cortando no meio, tá? Então, no raio-x você consegue detectar já o desvio do osso, tá? E o animal acaba lançando a mão de aumentar a área de apoio aqui, porque há uma sobrecarga na linha de crescimento, ele chega a aumentar a parte óssea desse lado, porque sofre maior estresse nessa articulação, tá? E se você for ver aqui, ó, olha aqui, ó, você tem uma linha de crescimento aqui, tá? E nas articulações para baixo também tem. Então, o osso cresce a partir dessa linha epifisária, tá? E essa linha se calcifica com menos de 1 ano de idade, do boleto para baixo, tá? Então, essa correção com o recém-nascido, quando você tem o desvio para baixo do boleto, você tem que corrigir primeiro essas articulações, do boleto para baixo, tá? Vai passar? Aí, ó, você está olhando a parte do jarrete, essa é a parte interna, tá? Está sendo tirado pela parte medial, tá? Pode passar? Base fechada com pinça convergente, base fechada, tá? Então, nada seria quase, não tem muita diferença em relação ao desvio angular de boleto do varos do potrinho, tá? Se você for ver, essa linha deveria estar mais aqui, dos 2 membros, não é verdade? Então, ela está fechada embaixo. Então, você vê o animal com as pinças bem mais próximas da outra aqui. Pode passar? E se você for muitas vezes olhar, você tem um desbalanceamento de talão muito grande na parte interna, tá? Então, muitas vezes você tem um animal com 2, 3, 5, 7 milímetros a mais de um determinado lado, porque você tem excesso e o animal toma uma posição de apoio de acordo com o casco que ele se comporta. Se você tira mais por dentro, ele tende a abrir a base. Se você deixa alto por dentro, ele vai conseguir uma posição que ele sinta-se cômodo no momento que ele está em movimento, tá? Pode passar? Então, no caso aí, você vai tirar da pinça o talão por dentro, né? Para que você faça com que haja uma simetria do lado medial com um talão externo também. Pode passar? Ou você pode colocar a talonete ou aumentar a área de apoio com a ferradura também, tá? E você pode usar o recurso de você casqueá-lo ou aumentar na ferradura, engrossá-lo, ou senão você colocar uma palmilha num determinado lado, tá? Pode passar? Olha só como fica, ó. Então, muitas vezes esse animal não foi corrigido, tá? E ocorreu um desvio muito grave. E olha como o estojo córneo, ela começa a ficar toda deformada, tá? Exatamente porque não tem apoio, não tem expansão no casco e faz com que haja um colabamento desses cascos, tá? Pode passar? Esse seria o animal que foi feito o grampo e não conseguiu segurar, tá? Então ele tinha o desvio, tá? E ele foi entortando de acordo com foi crescendo e acabou não conseguindo voltar à articulação. Pode passar? Bom, agora nós vamos começar no outro item, que seria a parte de contratura de tendão, tá? Então você tem o casco com contratura de flexor profundo,
você tem esse tipo de contratura, porque o tendão flexor profundo, ele solda na terceira falange, tá? Você tem esse tipo de projeção cranial, tá? A articulação do boleto, você tem a quartela aqui, você tem a inserção da segunda falange aqui, é o tendão flexor superficial, tá? Então, muitas vezes, você tem animais que têm a contratura do tendão profundo e muitas vezes o ângulo do casco da quartela está normal. E muitas vezes você tem uma projeção meia cranial, tanto do boleto e o casco totalmente fincado, não é verdade? E muitas vezes ele está apoiando toda a extensão do estojo córneo aqui embaixo, tá? Então isso você tem contratura de determinado tipo de correção. E aqui, você tem essa estrutura aqui, chama check ligamento, tá? Então você pode seccioná-lo aqui, muitas vezes você vai baixar o casco. Nós vamos ver uma sequência de slide que tem esse tipo de problema, tá? Pode passar? Pode passar? Bom, um dos tipos de desvios flexurais são os ajoelhados. Você tem determinado tipo de cavalo que você tem a linhagem que automaticamente ele é ajoelhado, tá? Na linhagem manga larga paulista, tinha a linhagem shake que transmitia esse tipo de genética, tá? Isso era natural deles, tá? Então o pessoal fala, qual que é o melhor tipo de desvio? Seria o ideal seria o reto, na verdade? O membro anterior bem correto, tá? Pode passar? Ou você lança a mão de colocar uma ferradura na parte anterior, ou você tiraria o talões, um pouquinho do cavalo, tá? Pode passar? Então nesse caso está o antes e o depois aqui, ó, tá? Então você está vendo que a linha do joelho está praticamente na mesma linha, tá? E aqui está projetado cranialmente para frente, tá? Pode passar? Um transcurvo seria a linha do joelho para trás, tá? Então o joelho deveria estar aqui, tá? E ele está projetado caudalmente. Nós, parece que na raça do Campolina, tem algumas linhagens que tem esse tipo de problema, tá? Então isso é um defeito gravíssimo e o juiz na pista, ele condena muito o transcurvo, tá? Isso faz fazer com que, pode passar o outro? Então o casqueamento você tira do meio da pinça para frente. Por que é tão penalizado o transcurvo? É penalizado porque isso aqui é uma articulação do joelho, tá? Há uma fratura no joelho exatamente por quê? Porque no momento que o animal, praticamente o campolino não corre, né, tanto. Mas se você for ver a linha aqui do joelho, ele está para trás da linha média. Isso vai fazer com que a primeira fileira dos ossos do joelho aqui é pressionado e muito, tá? Você sai de 180 graus, vem para 170, 165, entendeu? Isso vai fazer com que a primeira fileira dos ossos do joelho vai ser mais pressionada e ocorre uma fratura na vertical aqui, tá? Por causa da pressão sobre a linha do joelho, tá? Então isso faz com que o transcurvo é muito penalizado exatamente por causa disso aí, tá? Pode passar? E olha um recém-nascido, ó. Olha aqui. Se você for traçar uma linha, parece um anzol, né? Tá passando uma curva, na verdade. E o joelho deveria estar correto, deveria estar reto aqui, ó, tá? Então isso, pessoal, sendo genético, não se deve usar um garanhão com problema, tá? E é genético isso aí, tá? Você pode ter um animal que torne-se transcurvo, sabe com o quê? Uma subnutrição, tá? Ou uma diarreia crônica, você pode debilitar o animal, ele ter o transcurvo decorrente a isso. Mas tem animais que geneticamente eles já são transcurvos por natureza. Então esse daí tem que tomar muito mais cuidado para que você não tenha um animal transcurvo. Isso automaticamente é penalizar na pista e não ganha. Não sei, não é isso, o juiz? É isso aí, tá? Muitas vezes você está observando um animal seu, muitas vezes você não consegue enxergar isso. Mas o juiz, enxergando o transcurvo, com certeza ele é penalizado, tá? Pode passar? Então você pode lançar a mão de aumentar a altura do talão ou você colocar uma palmilha, né? No caso, para que você levante o talão um pouquinho, tá? Mas isso não vem a corrigir o animal. Vem a dar um pouquinho mais de conforto, mas não vem a corrigir, tá? Pode passar? Contraturas do tendão flexores digitais, né? Pode passar? Bom,
Então, outro problema que a gente começa a observar é o seguinte: colocação de tala em recém-nascido. É uma coisa importantíssima e que todo mundo acaba pecando, porque acha que as articulações são tudo reta. Não, a articulação do boleto é mais proeminente, a quartela é mais fina, né? Então isso faz com que, no momento que você está moldando uma tala, ou colocar um gesso, eu acho que o gesso é pior para o animal, exatamente porque às vezes você vai tirar um gesso a partir daqui 30 dias, né? E muitas vezes você colocando a tala de PVC, se toda semana você pode estar tirando essa tala de PVC e colocando de novo, tá? Então é importante, pode passar? Então a confecção de uma tala é importante para que você tenha uma curvatura, tá? Isso aqui é a articulação do boleto que vai estar aqui, tá? Isso faz com que haja uma pressão constante em toda a extensão do casco, em toda a extensão do membro, não uma pressão numa determinada articulação só. E muitas vezes você tem um problema, e depois da tala você tem dois problemas, porque você causou uma isquemia, que é falta de circulação de determinado ponto, e você vai ter uma necrose daquela pele, e você vai fazer com que você tenha dois tipos de problema depois, tá? Então esse é um problema seríssimo, tá? Pode passar? Olha só, o animal que tem uma contratura decorrente ao erro de manejo. Esses dias eu fui na região de Tatuí, que é a região perto de São Paulo, que é uma região de terra roxa, tá? Isso faz com que os animais tornam-se encastelados, porque nós pegamos 3 animais. O proprietário falou: nós temos isso há 6 anos e nunca me falaram nada. Primeira vez que eu fui na propriedade fazer um check-up na tropa, e ele acabou levantando que o cavalo estava encastelado, e acabamos levantando, olhamos a mãe não tem nada, né? E começamos a pegar 3 filhos, 2 com problema, tá? O que acontece nesses animais, tá? Acontece o seguinte: a terra muito dura na região de Tatuí faz com que o casco normal, tá? Você tem a sola, não é isso? Aqui. O animal com terreno muito duro, ela começa a descolar entre a linha branca e a sola aqui. Então acontece, a muralha deveria estar aqui, a sola faz isso aqui, ela começa a virar aqui, ela pressiona aqui, ó. Então começa a entrar sujeira aqui, e acaba pressionando a terceira falange que está aqui dentro do casco. O animal começa a ter dor, tá? E o animal não apoia o casco, ela vai encastelando, e aí a linha branca vai ficando mais acentuada para dentro, e vai entrando mais sujeira aqui, e o animal vai encastelando, tá? Então o que eu falei para o pessoal, se ele fosse genético, ele seria bilateral, tá? E todos os cavalos estão unilateral, uma mão encastelada, a outra normal, exatamente por causa disso, tá? Então isso faz com que o manejo com casqueamento em regiões que a terra, o piso é muito duro, faz com que você tenha que tomar muito cuidado em relação a isso. O que você pode fazer no caso desse, é você seccionar a muralha aqui, fazer com que a sujeira vai sair para cá. E se você deixar fazer com que acumule mais aqui, a tendência dele é aumentar o encastelado, você perde o animal de pista. É baratinho, porque a cobertura desse cavalo custava 3.500 euros só, né? Então, é o que eu falo, pessoal, o grande problema hoje com cavalo atleta depende muito do casco. Vocês frisaram bastante, e é realmente isso, né? Então, no foot, no horse, né? Não tem cavalo. Então, é exatamente isso, então tem que tomar cuidado, tá? Pode passar? Olha isso aqui, daqui era um garanhão quarto de milha que teve laminite, e olha a condição que deixou ficar um cavalo, tá? Então, eu acho que são pontos extremos que a gente tem e acaba observando exatamente por erro de manejo, tá? Pode passar? Contratura do flexor digital profundo, tá? Pode passar? Então, olha isso aqui. Então, foi tirado o talão desse animal para ver se conseguia colocar na posição. Olha, a muralha desse potrinho aqui está na vertical. Ele tem até um ângulo de quartela aqui, tá? E o talão, ele não está apoiando o talão. Olha aqui, numa posição, uma coisa, tá?
Então, quer dizer, esse animal tem contratura de flexor profundo, que o casco dele está na vertical praticamente, tá? Pode passar? Você tem a cirurgia do tendão flexor profundo e nós acabamos colocando uma ferradura com prolongamento atrás do bulbo do talão, tá? E fazendo com que esse animal, esses tendões acabam calcificando, dentro de 2 a 3 meses ele se calcifica, tá? Pode passar? Tá? E esse é uma contratura do check ligamento, é aquele tendão que eu falei aqui, né? Naquela hora que nós começamos a palestra, o check ligamento, ele fica exatamente aqui por trás desse osso aqui, ó. Ele passa exatamente aqui atrás, tá? Então, essa cirurgia se faz na brida cárpica, tá? Pode passar? Você está vendo que o casco dele estava mais formando uma saia aqui na frente, tá? Isso nós a gente fizemos uma secção aqui de uns 3 centímetros e faz essa cirurgia, tá? Pode passar? Um ano depois, tá? Olha como o casco tem uma posição, não é um casco com ângulo bem inclinado e praticamente o ângulo da quartela está mais ou menos correto e a muralha ela está mais reta já, tá? Esse animal é levemente transcurvo, tá? Pode passar. E aí, os absurdos, né? Tá? Isso nasceu e aí o que a gente comenta de confecção de uma tala de PVC? Não vamos fazer propaganda da Tigre, mas a Tigre tem uma parede mais grossa no PVC e você sustenta um pouquinho mais. E tem... tá? Então, moldando na forja, você vai fazendo com que você colocando um algodão com uma faixa no membro, né? Você vai acomodando e vai moldando cada estrutura do membro. Pode passar? Olha só, nós estamos confeccionando o PVC, tá? Nós estamos fazendo com que, quando você tem uma lesão a nível de joelho, ele é transcurvo, tá? Então nós estamos tentando deixar o joelho na posição. Então nós passamos da articulação do joelho, que seria pelo menos 15 centímetros para cima, e você está vendo que ela está mais aberta já, para não machucar alguma estrutura. E aí nós estamos confeccionando o joelho, que está mais aberto aqui, e aí a canela tem um estrangulamento, tá? E aqui já está no nível de bolete. Então nós estamos deixando fazer com que o apoio se dê na tala. Mas infelizmente esse potro perdeu depois dos 4, 5 dias, tá? Pode passar? Olha aí, tá mamando, entendeu? Depois ele ficou em pé, tá? E aí é o que nós estávamos comentando em relação eu quis mostrar mais isso, prótese de PVC, para que, em vez de a gente confeccionar um gesso, eu acho que a tala de PVC é muito útil, porque só se você passar um algodão e passar uma faixa, e você começa a moldá-lo com a forja, com fogo, tá? E você vai moldando cada articulação, tá? E vai fazer com que não tenha escara e não tenha ferida a nível de estrutura de couro e tecido, tá? Porque muitas vezes você tira a tala, você vai ver que tem um buraco na articulação, tá? Isso faz fazer com que a modelagem com PVC, você faz fazer com que você pode tirar toda semana se quiser, tá? E se quiser alterar o ângulo também, você pode passar, mudar, tá? Então, quando você tem, agora vem a hiperextensão dos flexores, tá? Então, o tendão, ele é mais alongado, então faz com que a ponta da pinça, ele não está apoiando no chão, tá? Isso daí é fisiológico até 2, 3 meses de idade, em algumas linhagens, tá? O manga larga, tá? Agora o quarto de milha não tem tanto isso aí, mas o manga larga, o marchador, o campolina deve ter também, tá? Então isso faz com que, fisiologicamente, nós temos que muitas vezes esperar aí até 2, 3 meses de idade, e muitas vezes tem animal que você tem que apoiar e proteger com uma faixa, com vetrap, para que não ocorra lesões a esse nível aqui ou aqui, tá? Isso faz com que apoie. Pode passar outro? Ou senão você teria que ter um apoio mais caudal, né? Fazer com que você projetasse o casco mais para cima, tá? Ou senão você pode passar o V-trap em toda a volta também, porque vai fazer com que haja a maior sustentação. Mas fisiologicamente, animais com 2, 3 meses de idade, eles estão
normais, tá? Pode passar? Bom, esse é o grau de contratura, tá? Se você for ver, a linha da quartela está na posição e o casco está na outra, não é verdade? Então não é um grau de contratura tão grave, tá? Pode passar? Então você tem um grau de contratura aqui, ó, encastelado, tá? O pessoal fala que está encastelado. Então se você for ver a linha da quartela, está aqui, não é verdade? Ó, e o casco está aqui. Então nós tiramos do quarto para talão, tá? E praticamente veio para a posição melhor. Então, esse caso é excesso de casco, no caso o talão está mais alto, tá? Então, acabou sendo tirado do meio para trás, não tirando quase na pinça, e praticamente nós viemos com a quartela mais para a posição, tá? Pode passar. Isso é grau moderado. Agora você está vendo aqui, ó, que o pessoal acabou tirando o talão todo e não conseguiu voltar a articulação, não é verdade? Ó, a quartela está aqui, o casco está nessa posição, tá? Então tem uma contratura do flexor profundo aí. Pode passar? Aí, que barbaridade. Vamos ver o raio-x desse. Pode passar. Bom, olha só como diz o raio-x, o casco está aqui, olha o excesso de casco que já tem. Tá? Então você tem pelo menos uns 3, 4 centímetros de casco a mais aí. Tá? Pode passar. E aí você faz uma cirurgia do flexor profundo, você aumenta a área de apoio para frente e para trás. Com 2, 3 meses esse animal está apoiando melhor. Mas só que tem alguns casos que são genéticos, então você tem que tomar muito cuidado com genética, que animais transmitem isso também, tá? Vai passar? Bom, isso aqui, o acurvilhado, é o que nós estávamos comentando. Se você traçar uma linha, tá? O jarrete está para trás da linha da garupa, tá? Então, quer dizer, todos os cavalos de marcha têm esse tipo de conformação, tá? A maioria, não é verdade? Para que ele engaje melhor as pernas debaixo do corpo e aumenta o amortecimento das articulações, tá? Então isso vai fazer com que, quanto menor o ângulo aqui, mais fechado o ângulo, nós podemos ter o risco de ser igual ao transcurvo no anterior, tá? Porque se você for observar, não sei se já teve, meu cavalo, o doutor falou que está com esparavão ósseo, não é isso? Tá? O esparavão ósseo, muitas vezes é decorrente do animal que tem as pernas muito acurvilhadas, fechado demais o ângulo, você força essas duas fileiras do osso do jarrete aqui, tá? Não sei se dá para vocês olharem aqui, segura aqui um pouco aqui. Se vocês quiserem ver depois, nós temos 2 linhas de ossos aqui, tá? E como a articulação, ela flexiona um pouco mais, então você fecha o ângulo aqui e comprime mais essa linha anterior do jarrete aqui. E aí força essas 2 fileiras de ossos aqui, e aí o pessoal fala, se o cavalo está com esparavão ósseo, exatamente há um crescimento do osso dessas 2 linhas do tarso aqui, fazendo com que esse animal sinta dor na articulação, tá? Então, o animal que é curvilhado demais, corre o risco de ter uma lesão a esse nível de jarrete, tá? Pode passar. Outra lesão que existe, chama-se curb, tá? O que é isso? Exatamente, não sei se vocês têm isso no Campolina também, você tem o aumento dessa estrutura, ó, deveria estar aqui, ó. Você tem 2 ângulos aqui nessa articulação, do tarso metatarsiano, tá? E se você for ver isso aqui, esse animal com certeza vai ter dor, esse animal não vai conseguir andar. Isso é uma lesão gravíssima, tá? Isso daqui tem a linhagem dentro do pônei que foram consanguíneo e acabaram selecionando tipo de animais com problema de jarrete também, tá? Então isso tem que tomar muito cuidado, que causa muita dor e é um defeito gravíssimo, tá? Pode passar? Bom, isso aqui é um 1/4 de milha de rédea, tá? E a ideia era que esse cavalo fosse esbarrar, só que esse cavalo tinha dor no lombo, tá? E o treinador fazia com que, aqui não dá para ver, a linha da garupa dele está aqui, ó, tá? E o casco está, o membro está exatamente cortando a garupa no meio. Então ele é fincado demais, ele não tem angulação a nível de jarrete aqui, ó, ele é quase reto. Então o animal fincado demais,
não tem o tendão de Aquiles alongado, faz com que o animal, no momento que ele tem que esbarrar, ele não consegue flexionar essa articulação do jarrete, e esse animal com certeza vai ter dor lombar, exatamente porque não tem ângulo no jarrete, tá? Então, depois que nós fomos observar que esse cavalo não tinha angulação no jarrete, tá? Então, dependendo do tipo de atividade que o cavalo é como atleta, ele não consegue fazer determinado tipo de exercício, exatamente porque ele tem um erro de conformação. Por isso que eu falo, independente da raça, você tem que o animal estar bem conformado em relação ao aprumo, tá? Pode passar? Quantas horas nós temos aí? Tem 1 hora e pouco já de palestra? 1h30? Tá. Então nós temos mais uns minutos. Bom, o fincado posterior. Ó, isso aqui, pessoal, esse aqui é um manga larga paulista. Um grande problema que eu vejo também é os animais de arriada de quartela, tá? Quartela muito baixa, tá? Isso muitas vezes, se você não tem um ângulo do jarrete aqui, consequentemente, a articulação que vai absorver o maior impacto será a articulação do boleto aqui. Ele arria a quartela, muitas vezes ele chega a anquilosar, né? Chega a soldar a articulação e o animal não movimenta as pernas por causa de ele não conseguir absorver o impacto, que como o jarrete é reto, a articulação que sofre maior com a pressão do amortecimento do peso sobre o corpo, você dá a articulação do boleto, e esse animal não consegue andar depois. Pode passar? Então, isso é uma manga larga que tem a quartela arriada, tá vendo? Então, isso faz fazer com que, naturalmente, ele já sofre um estresse muito grande a esse nível de quartela, tá? Isso, muitas vezes, com o tempo, e ele é genético, tá? Muitas vezes, tá? E isso faz com que, como um cavalo atleta, esse animal muitas vezes é perdido, tá? Então, tomar muito cuidado e fazer com que animais que tenham uma hiperextensão muito grande dos flexores, a gente tomar muito cuidado como cavalo atleta. E provavelmente eles têm um poder maior de absorver impacto, mas se a articulação não tiver condição de movimentar bem, ele com certeza ele vai estourar, tá? Pode passar? Pode passar? Então, as alterações de aprumo, pessoal. As alterações de aprumo é que você tem praticamente essa articulação praticamente correta, e você tem só o desvio da ponta da pinça, tá? Então seria praticamente quase as mesmas correções, mas o desvio muitas vezes só dá na ponta da pinça. Você vai ver que nós vamos ter comparativo de aprumo, tá? Que muitas vezes, ó, se você for ver, ó, o joelho dele desce retinho e a ponta da pinça estão virada para fora, não é isso? Não está vendo? Tá? Então, pinça divergente, tá? E a correção é pinça ao talão por fora, tá? Pode passar? Olha só. Então, um potrinho recém-nascido, olha aqui, ele está no campo, ó, ele fraturou essa parte toda, ele quebrou sozinho. Então, ele tem o excesso desse casco pelo lado externo aqui, ó. Como você quer que esse membro está desbalanceado desse tanto, ele quer que apoie normal. É o que nós comentamos no copo aqui. Tá? Um potrinho com 4, 5 meses, ele tem uma área de 2 polegadas, 2 polegadas e meia. Tá? Então, isso faz com que, se você tem pelo menos 5, 7 milímetros a mais aí, ele não vai estar balanceado. Pode passar outro? Olha só, antes, né, é o mesmo caso. Ele tem um leve desvio na pinça, né, é menos que o outro. Está vendo aqui, esse lado cá, ele tem um desvio maior. Pode passar? Olha lá, na correção pinça está por fora, tá? Pode passar? E aí, ó, dá para ver ou não? É o mesmo animal. Melhorou um pouco? Hã? Então, se você tirar de talão a talão, você não nivela esse casco. Então, foi tirado da pinça ao talão por fora. Esse animal veio com a estrutura mais, entendeu? Então, o que eu falo, pessoal, normalmente você tira o excesso. Normalmente a gente está pensando que você vai desbalanceá-lo, tirando do lado e vai descompensar o cavalo. Não, ele está em excesso, normalmente, as correções que a gente está fazendo, tá? E o conceito que todo mundo tem é o contrário. Fala, mas você vai tirar do lado para você entortar o bicho, né? É que ele está torto, vamos tentar nivelá-lo. Pode passar? Aí, no caso aqui, né, a pinça um pouquinho para fora, está vendo que a coroa do caso está mais alto, e aí, no caso, a correção da ponta da pinça até o talão externo aí. Pode passar? E olha aqui, pessoal, muitas vezes a gente está só ilustrando alguns tipos de desvio, tá? Você muitas vezes não tem que tirar de talão a talão, tá? Então, muitas vezes você tira da pinça ao talão, tá? Sempre o que eu estava falando para vocês, tentando fazer com que
esse ponto aqui fique 1 a 2 milímetros mais alto, tá? Para que você venha a ter um balanceamento nesse casco. Pode passar? É o mesmo pinça divergente, pode passar, tá? Olha o casco aqui, ó, tem excesso aqui, tá? Pode passar. Foi tirado da pinça o talão por fora, pode passar. Aí no caso, mesmo caso, pode passar outro. Aí no caso, o pinça divergente, tá? Que é o periquito, tá? É o que nós comentamos que o animal faz esse voo para fora, tá? Ele movimentando e tem um voo para fora. Se você for observar aqui, ele tem esse lado interno maior que esse, não tem? Ou não? Dá para ver? Tá. Então pode passar. Olha só o que nós fizemos. Tiramos uma foto do animal, que ele tinha um desvio. Nós acabamos tirando a foto do animal que cosqueamos uma das falanges só. Olha só como ele fica mais alinhado em relação a esse daqui, ó. Dá para ver que esse daqui tem um desvio ainda, não tem? Tá? Pode passar. Olha só, né? Base fechada pode estar associada com a pinça convergente, né? Se você for traçar a linha aqui, ele deveria estar aqui, o membro, tá? Tá bem abaixo. E se for ver aqui, ó, a coroa do casco, ó, tá mais alta aqui, tá vendo aqui, ó? Então, você vai tentar só nivelá-lo. Muitas vezes você não vai desbalancear tanto, tá? Isso é base fechada com pinça convergente. Pode passar? Correção pinça o talão por dentro, levemente por dentro. Daqui base fechada, tá? Pode passar? E aí, eu acho que o problema mais sério é quando você tem isso aqui, ó. Base fechada, que seria um tipo de desvio. Pinça divergente é outro tipo de desvio. Como que você vai corrigir um animal desse? Muitas vezes você não consegue melhorar 100% não, tá? Então a base fechada, não teria que tirar, no caso, por dentro e ir até o quarto por fora aqui, ó, entendeu? 3/4 do casco, entendeu? Tirar por fora e tirar um pouquinho por dentro para tentar abrir a base dele, tá? Pode passar. Olha só, tem um desgaste muito grande aqui. Olha só como o animal ele tem um sofrimento no casco, tá vendo? Todo ele estriado, tá? Esse animal é aquela égua que tem o jarrete, quartela bem baixa que ela tá, só que de frente, tá? Pode passar. Aí no caso tirar por fora aí, no caso uma correção aí para mostrar pro pessoal. Pode passar? Bom. É o que nós estávamos comentando. Muitas vezes você fala, ó, vamos tirar da pinça ao quarto. Pinça ao quarto seria quase a metade do casco aqui. Não vamos chegar até o talão. Então eu tenho nas correções, na apostila, vamos tirar da pinça ao quarto, né? Quando não tem desvio na estrutura óssea, eu não desbalanceio o talão, eu não vou desbalancear o talão. Quando você tem comprometimento da articulação do jarrete ou boleto aqui, tá? Você pode chegar até o talão. Então, determinado tipo de desvio você tira da pinça ao quarto, ou você pode prolongar até o talão, ou medial ou lateral, tá? Pode passar? E só mostrando, ó, se eu for tirar da pinça ao talão, ó, eu estou chegando até o talão, tá? Então esse ângulo, esse movimento, essa posição da grosa, eu estou desbalanceando da pinça do talão. Você pega o ápice da ranilha, ela vem daqui para cá, você desbalanceia esse animal. Tá? Pinça o talão por dentro. Então o membro direito está aqui, esse é o membro esquerdo. Então estão tirando a parte interna, então pinça o talão por dentro, tá? Pode passar. Animal que nós estávamos comentando de base acampada, ele está com a projeção do membro anterior e a projeção do membro posterior também é para trás, né? Então você está acampado de anterior e acampado de posterior. Você pode tirar na pinça desse aqui e tirar no talão desse aqui um pouquinho, para tentar voltar um pouquinho, mas tá? Pode passar. E no caso, base sobre si de anterior, tá? Esse animal projeta o membro em cima do tórax aí, ó, tá? Pode passar. E os pôneis também, né? Eu acho que são animais também, né? E o pessoal acabou. Pode passar? Aí. Chega a estar mostrando para você o casco. Né? Então, independente da raça e da espécie, você muitas vezes tem que casqueá-lo, tá? Pode passar? Não, fratura de muralha. Acho que teve um pessoal que acabou até discutindo isso aqui, ó, tá? Vamos ver uma fratura de muralha. Olha aqui. Por que ocorrem essas fraturas, tá? Se você for observar aqui, essa muralha aqui, ela está oval, redonda, não tá? Olha como ela vem reta aqui, ela vem oval aqui, ela sofre um estrangulamento aqui, ó. Exatamente quando chama inflexão, ela dobra e ela força o talão de dentro. Então, ocorre uma pressão de baixo para cima e ocorre essa fratura
do meio para trás do casco, porque se você for observar, esse talão aqui está correto, o ângulo, tá? E se você for ver, está colabando por baixo, tá? Então o casco, ele, em vez de ele fazer esse movimento de expansão, ele dobra exatamente em cima do próprio talão. Isso vai fazer com que haja uma fratura de cima para baixo. Tem animais em prova que ela fratura aqui em cima, o animal começa a sangrar no meio da prova. Não sei se vocês chegaram a ver, tá? E existe isso aí, porque exatamente para que você cresça esse casco aqui, você tem que aliviar a pressão de onde está a fratura para trás, tá? Ou você coloca uma ferradura oval, né? Ou você faz com que não haja um apoio nesse casco aqui, tá? Pode passar? Aí, você coloca sem apoio, ou senão você coloca uma fechada, uma egg bar, tá? Então nesse caso aqui, nós estamos pregando e aqui não tem apoio de quarto para talão, onde está a fratura, ela não tem apoio nenhum, tá? Pode passar. O grande problema que eu vejo hoje no ferrajamento é o seguinte: você pode olhar a maioria dos ferrajamentos, o pessoal grosa toda a muralha, não é isso? Coloca a ferradura em cima do tripé e grosa, chega a formar o casco embaixo, fica branquinho. O cavalo, se você tem uma muralha, de 5 a 7 milímetros, se eu tirar 3, ele fica com 4. Aí o cara fala, não, nós levantamos o casco, você está aí, chama ilusão de ótica, você está mudando o ângulo se você está enfraquecendo a muralha do casco. Isso aí não se deve fazer. Toda vez que você moldar uma ferradura e for bater num cavalo, a ferradura vai afastar uns 2 a 3 milímetros, tá? Então o que tem que ser feito? Você empurrar a ferradura para frente e bater os 2 primeiros cravos com a ferradura para frente, para depois, no momento que você for bater o terceiro cravo, você vai ver se a linha da muralha está na mesma linha do casco, aí sim você vai bater os 2 cravos, primeiro cravo que você bate, são os 2 laterais, tá? Você está com a ferradura aqui, ó. Você tem a primeira craveira aqui, a segunda craveira aqui, a terceira aqui, tá? Quando você for bater a ferradura, essa ferradura vai ficar 2 milímetros para frente, tá? Na hora que você bate esse segundo cravo aqui, essa ferradura, ela vai vir para essa posição aqui, ó. Para essa posição aqui, ó. Entendeu? Então ela volta para a posição natural que deveria estar. No momento que se o cara bate essa aqui, ela vai afastar pelo menos 2 a 3 milímetros. Aí o cara vem, mete a grosa aqui, arranca toda a muralha. Esse é o grande erro de 70% dos ferreiros, tá? E eu acho que isso é que acontece na maioria das vezes. Então, no momento que você atrasa a ferradura, quando você grosa a muralha, você vai fazer com que essa linha branca vai ficar muito mais próximo da parte sensitiva já. E todo mês ele trocando e grosando 2, 3 milímetros, com certeza, fala para mim, quantos ferreiros bate o primeiro cravo da frente? Não bate, né, os 2 primeiros cravos. Por quê? Exatamente o que acontece, os cravos deveriam ser batidos na frente. Por quê? Por que os cravos deveriam ser batidos na frente? Porque no momento que você bate a ferradura, o casco tem expansão, não tem? Se você deixar uma ferradura justa, 15 dias depois essa ferradura está engolindo a ferradura, não está? O casco está engolindo a ferradura. Porque se você deixar justo, o talão vai abrindo, tá? 15, 20 dias depois o talão está abrindo. E aí faz com que a ferradura justa vai fazer com que o casco ela vai ficar fora da ferradura depois de um mês, não é verdade? E aí você vai chinelar mais o cavalo, né? Ele já tem a muralha, a parede, pode pegar aqui, ó. Ela tem uns 6 a 7 milímetros na frente e uns 5 ou 6 milímetros atrás. Então o casco é mais fino atrás para sofrer expansão. Então ele vai abrir, tá? Então ele abrindo faz com que
ele tem um movimento, e se você deixar a ferradura justa, ele com certeza ele vai engolir essa ferradura. E como a parede já é mais fina, com certeza esse cavalo vai ficar mais achinelado ainda, tá? Então isso faz com que todo o ferrajamento de quarto para talão, do terceiro cravo para trás, ele tem que começar a abrir, ele vai ter que sobrar de 1 a 2 milímetros no mínimo, tá? E sobrar talvez a nível de talão, 0,5 centímetro para trás, tá? Isso faz com que você tenha um apoio melhor, tá? E vai fazer com que 15, 20 dias depois, ele tendo uma expansão no casco, no final de um mês o talão está na mesma paralela com a ferradura, tá? Pode passar. Doença da linha branca, tá? Agora vem umas patologias que eu vou mostrar só para vocês terem ideia do que é algumas enfermidades. Pode passar? Olha aí. Então a doença da linha branca, ela começa a corroer e ela vai subindo, e muitas vezes essa lesão, muitas vezes ela compromete o cavalo ou o atleta, tá? Pode passar. Nesse caso, você limpa com a frente toda ela, tá? Pode passar. Aí. Você pode lançar a mão da ferradura Easy Glue para que você tenha um apoio melhor e não tendo muralha para você bater, você pode usar esse recurso. Pode passar outra? Pode passar? Tá? Isso aí já está pronto. Pode passar? Uma broca, tá? Muitas vezes você tem uma lesão. Isso pode ser decorrente também a um ferrajamento mal feito. Muitas vezes o cravo chega, o cravo tem que ser batido na muralha, tá? Se você bater um cravo na sola, com certeza você vai ter alguma lesão a esse nível. Pode passar. Aí. Daqui já é uma laminite no caso, tá? Essa laminite é... Será que nós pulamos uma? Nós pulamos uma ou não? Pode passar para frente. Passa outra. Era essa daqui, ó, tá? Olha só, hoje tem umas teorias de alguns ferreiros que você diz que aumenta a estabilidade do casco, ela deixando o casco em gangorra. Não sei se já chegaram a ver isso aí. Só que o casco com o laminite, ela começa a crescer do talão e a pinça quase, a muralha da frente não cresce nada. E se você deixar mais que 40, 50 dias, ele começa a emboletar, tá? Então isso faz com que esse tipo de ferrajamento, eu não concordo com isso, tá? Então a laminite é muito controversa, tem muita teoria, entendeu? Cada um faz de uma maneira. Oi? O que a gente tem comentado é o seguinte: o bem-estar animal em relação à dor é o que nós temos que tentar fazer, né? Diminuir a dor desse animal. Essa égua em particular, nós não mexemos um ano, ela tirou um embrião, é uma doadora. Nós acabamos casqueando essa égua, no outro ano ela deu 3 embriões. Numa média de 40 mil reais, pagou a égua, na verdade. Então, isso faz com que, em relação ao bem-estar animal, a dor é um negócio sério, porque ela está projetando o peso mais nessa mão aqui, ó. Essa aqui não tem apoio nenhum, porque está projetando o boleto para frente, não é verdade? Tá? Então isso faz com que um animal com laminite, ele cresce a nível de talão, é exatamente esse membro aqui, ó. Com a laminite, a linha branca, a terceira falange aqui, ó, ela deveria estar na mesma linha. Cadê o outro? Tá aqui. Segura esse aqui. Olha aqui. A terceira falange, ela está paralela à parede, tá? Essa aqui, ela está perfurando a sola. Então, esse quadro de laminite é muito grave, tá? Esse animal, por exemplo, foi sacrificado exatamente por causa disso aqui. Tá? Então, dependendo do grau da laminite, ele pode ou não romper a sola exatamente por quanto ele roda dentro do estojo de corda. Isso aí é complicado porque a maioria das vezes é erro de manejo alimentar,
tá? Você pode ter uma cólica, você tem um problema de laminite, você pode ter uma alteração de ração, uma mudança grave, mudança brusca de alimentação, você pode causar isso, porque o cara fala, mas a ração está muito cara. Ele vai lá, troca a fábrica da ração, e muitas vezes ele tira 100% de um dia para outra. Tira, entendeu? Acaba uma, muda para outra, no mesmo dia, toda a ração. E muitas vezes pode causar alteração digestiva, porque a alteração da flora, e muitas vezes você pode ter uma cólica por causa disso, tá? Então, a alimentação é importantíssima, entendeu? O manejo no casco de um animal com laminite, acho que é um dos mais graves que existe, que é complicadíssimo. O animal começa a ter escara de decúbito, tanto na ponta da anca, aqui próximo do antebraço, entendeu? Porque fica muito tempo deitado e começa a formar umas feridas horríveis, tá? Então, o manejo com laminite é complicado e muito ruim para a gente trabalhar, porque o animal, como tem dor, ele não consegue levantar outro membro. Então, o risco de a gente machucar é muito grande também, tá? Pode passar. Então, pós-vejamento, você viu que nós tiramos mais o talão, demos mais estrutura de apoio para ela, mas se você for ver, há uma projeção cranial do boleto para frente, entendeu? Então, você não consegue estabilizar esse animal mais, tá? Mas ela já apoiou melhor e praticamente essa começou a comer, alimentar melhor, engordou e acabou dando um embrião. 3 embriões num ano, acabou pagando a égua nesse ano, tá? Pode passar. É isso aí. Tem um outro aí só para coisa. Tem o pessoal que acabou recebendo na bolsa aí pode passar outro, que é da NTB, que é luva de toque e inseminação. Nós temos 2 tamanhos de luvas, as mulheres estão no mercado hoje e estão usando isso aí, tá? Então, há uns 10 anos atrás, nós começamos, o pessoal fala, mas para que 2 tamanhos de luva, na verdade? Então, isso faz com que nós temos que fazer o bem-estar da gente e dos animais, tá? Acho que nós estamos abertos para pergunta, e eu acho que deve ter muita pergunta na área de casqueamento, que é bastante complexo. Pode passar? Gente, vamos limitar, tá, as perguntas, porque tem que ir para a prática lá fora, senão a gente não aproveita o sol, a claridade. Deu no tempo, mais ou menos? Tem menos? Tá bom. Boa tarde. O animal, por exemplo, eu tenho observado em exposição nossa aí, o animal pegar e fazer isso aqui, ó. No pé? Fala amassar a barra. No pé ou na mão? No pé. No pé. Posterior. Tá. Pisa e faz isso. Pagando cigarro, tá falando aí. Como é que é isso? É defeito? Não, se você for olhar ali por trás, não sei se você já viu aquela visão panorâmica que eu olhei do jarrete de cima para baixo. Esse talão deve estar no mínimo meio centímetro mais comprido para o lado de dentro. Porque ele tem apoio para o lado interno, né? Não tem apoio para o lado externo. No momento que ele vai apoiar no membro, ele não apoia o lado externo, ele faz isso aqui, ó. Então eu apoio primeiro o lado interno, é a mesma coisa, eu tenho isso aqui em excesso, tá? Isso aqui faz com que eu vou apoiar o membro no chão, eu tenho meio centímetro a mais, tá? Ele apoia o casco aqui, ó. No momento que ele vai jogar o peso do corpo em cima, ele faz isso aqui, ó. Porque tem excesso do lado medial e ele vai abrir o jarrete, tá? É por causa disso. E não adianta, os americanos vêm e lançam as ferraduras com prolongamento lateral, isso é tudo. Se você for ver, hoje tem o pessoal que faz isso aqui no ferrajamento, não é? Faz a ferradura assim, não é isso? Não é? Para que você aumenta a área de apoio. Não é nada disso. O problema é que está desbalanceado o talão. Jarrete em X. Claro. Tá. Tá. Por isso acontece o quê? A falta de estabilidade do jarrete, o fechamento de base e esse movimento que ele está falando. Não. Então, por isso, a ideia nossa é mudar o conceito do que vocês têm, porque vocês começam a casquear depois de desmamado com 8, 10 meses de idade. Você tem que começar a casquear com 2, 3 meses de idade. Então, esse conceito, talvez, da podologia e neonato, é para abrir o olho seus, porque se você começa a trabalhar com neonato, é com recém-nascido que nós temos que começar a cuidar. Se você começar a cuidar quando o animal está com 1 ano de idade, esse jarrete já cascou pelo menos 50%, tá?
E o boleto dele também está comprometido, não é só o jarrete, o boleto dele também já está para fora, né? Então, se você não trabalhar ele, e muitas vezes, qual que é o piso na maioria das vezes? É tudo concreto. Isso, no manejo com o recém-nascido, na hora que ele vai colocar com a mãe dentro de uma baia, o animal vem, esbarra, né, e a porteirinha está ali. Entra espremido, muitas vezes ele escorrega o membro, e normalmente é o posterior que vai escorregar, não é o anterior. Isso faz com que haja um desgaste todo dia. E se você não casquear vocês vão casquear depois de 8, 10 meses de idade, esse bicho está aleijado. Tá? Opa, boa tarde. Diferença de tamanho acentuada entre os cascos da mão e dos pés, às vezes até com um número de ferradura diferente. Isso é um defeito? Isso dá para corrigir? Dá para ferragear de modo a fazer o casco ampliar, o que é menor? Não, eu acho que normalmente o anterior é um pouquinho maior por causa do peso que o animal absorve, né? Porque 60% do peso para a gente se dá na mão, no membro anterior, e 40% no posterior. Por isso que quando você tem a laminite, não é nos pés, normalmente são na mão, entendeu? Porque sofre maior pressão no membro anterior, tá? Agora, o problema do casco grande, eu acho que é ideal que você tenha um casco que você... O cavalo atleta em si, o conceito que a gente tem como técnico, no sentido de você ter isso aqui. Qual que seria o ideal de um cavalo atleta? Tá? Você ter o casco, o centro de gravidade está aqui, né? Então o apoio do membro, a pressão está muito maior na área de talão, tá? Quanto mais comprido a pinça e mais comprida a quartela, essa quartela vai comprida e o casco estiver aqui, vai sofrer uma pressão muito maior de alavanca, tá? Isso faz com que a quartela e os tendões tem que ser muito forte para aguentar esse peso. E é o que eu sempre falo para o pessoal, cavalo tem que ser atleta e quem está montando tem que ser atleta. Por que o Jockey Club, você coloca um peão de 52 quilos no lombo num cavalo de corrida? E nós temos que colocar um cara de 20 quilos em cima do cavalo campolino porque ele é maior? Não, está errado, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, o cavalo tem que ser atleta e o peão que está em cima tem que ser atleta também, entendeu? Então, faz com que a absorção, eu acho que uma cartela forte e o casco grande, faz com que você joga o centro de gravidade mais para trás. Então isso faz com que ele absorva o impacto, né? O pessoal fala muitas vezes o casco é pequeno, o correto é você ter um casco grande. E a quartela razoavelmente não tão comprida, para que ele absorva o impacto também. Claro que ele tem que ser cômodo, para ele absorver o impacto na marcha, né? Mas ele não pode ser tão comprido, para que você tenha uma ruptura dos tendões flexores aqui, ó, por estresse muito grande a nível de casco. Então, normalmente na mão ele é maior, tá, na média, tá? Você tem talvez um número maior que o posterior, talvez, mas não tem necessidade. Quando você tem o esqui na parte dos pés, não tem problema que ele sobre, porque ele não vai se tocar com os posterior, tá? Normalmente a muralha tem uns 7, 8 milímetros. Se ele tiver com 11, pode chegar, deixar ele com 8, 9 milímetros, o resto você pode tirar, mas não, o animal que tem saia, o excesso que se forma uma saia, não que ele seja reto. Você passar uma lixa ou uma grosa só para tirar o excesso, tudo bem. O problema é que muitas vezes você tem pessoal que acaba deixando igual um bico do papagaio, você viu? Esse é diferente, porque você está tirando e você está enfraquecendo. Porque eu falei para o pessoal, por que normalmente o pessoal não bate o primeiro cravo na frente? Exatamente porque quando a ferradura passa para trás, os 2 primeiros cravos ele vai picar na linha branca. Entendeu? Porque às vezes, não mencionar que às vezes mexer, no caso muita gente aqui entende, às vezes vamos por não falar mexer na muralha enfraquece, às vezes a pessoa, às vezes você vai mexer um casco, no fato que claro, o que eu penso no casco é muito simples, é você tirar a partir do momento que está precisando, né? Então se está precisando a gente tira, se não está precisando não mexe, né? Então a partir do momento que a gente coloca como mexer na parede do casco enfraquece, então eu acho que se tiver necessidade com linha de estresse, casco, mais achinelados, com excesso de parede, então aí sim a necessidade de mexer. Pode tirar tranquilo, né? Entendeu? O que eu estava falando para você, o que você não pode fazer é você fazer com que você, no momento que você bate a ferradura,
né, que tem já um casco de 7 milímetros, você tira e você grossa para chegar com 3, 4 milímetros. Isso aí você vai com que enfraquece a muralha, isso faz com que, muitas vezes a gente muda o ângulo, você sobe 2 ou 3 graus quando você muda isso aí, entendeu? Mas muitas vezes o casco ele continua chinelado. Muitas vezes você vai, o ponto de saída do casco, o breakover, quando você vai rolar a pinça, ele sai antes. Mas o correto, muitas vezes, o animal que se alcança, o correto é fazer o ferrajamento, né? Aí você quebra o breakover na ferradura e o ponto de saída se torna esse aqui, não é verdade? Não é? Ou se não, normalmente o animal que se toca no posterior, o pessoal molda a ferradura, ela fica truncada na frente e volta aqui. E normalmente teria o casco aqui, não é verdade? Só que os cravos você bate na muralha normal, né? O cavalo que se alcança, se toca, no momento que ele está marchando, muitas vezes, você pode fazer com que a ferradura do posterior, ela torne-se truncada, né? Para que ela não se toque na ferradura e comece a bater demais, tá? E da pinça você acaba rolando nesse sentido também. É o que a gente tem trabalhado, entendeu? Não sei como vocês trabalham o ferrajamento. Ah, é? Tá, e o tamanho, e também uma ferradura tem que ser um NN ou o XX. Não pode? E aí, como que tem que fazer então? Não pode ter tamanho de ferradura diferente? Ah, no julgamento? Aí seria uma correção aí no caso.